Tá começando agora o seu programa preferido da TV Rio Preto. A gente já chegou no 5º episódio do Arquitetura em Casa e o programa tá imperdível. O tema de hoje é um assunto que tá nas últimas semanas tirando o sono de muita gente aqui na região. A gente vai falar de conforto térmico e te dar várias informações super importantes que você pode aplicar aí mesmo na sua casa. Além disso, também tem quiz, tem Arque com as consequências, que é aquela hora boa para aprender o que você não deve fazer aí na sua obra. A gente vai responder uma dúvida do pessoal que está participando pelas redes sociais e no final tem aquela dica esperta das nossas super convidadas de hoje. Mas antes de tudo, tem a nossa vinhetinha caprichada de abertura e eu volto em 15 segundos. O programa Arquitetura em Casa é uma realização da Associação Movarc em parceria com a TV Rio Preto. Para quem ainda não conhece o Grupo Movarc, ou Arquitetos em Movimento, é uma associação que surgiu aqui em São José do Rio Preto há 4 anos, quando alguns colegas de profissão passaram a se reunir uma vez por mês para trocar experiências. Hoje esse grupo tem 25 membros e, entre outras atividades, desenvolve ações sociais voltadas para instituições carentes, organiza viagens para feiras e eventos e também produz com muito carinho esse programa aqui, trazendo mais conhecimento sobre arquitetura direto para você. O programa inédito vai ao ar 2 vezes por mês e sempre vai ser apresentado por um arquiteto. Eu sou Marcos Araújo, @ViveArquitetura, e hoje tenho a companhia VIP das minhas colegas arquitetas Paula Ferro, @PaulaFerroArc, e Roberta Bergo, @Sandra e Roberta Bergo. Obrigado pela participação, meninas. Obrigada a você. Tá confortável para vocês o ambiente aqui? Aqui dentro tá agradável tá. a temperatura? Tá lá fora, não tanto. Gente, lá fora tá terrível. Aqui dentro do estúdio a temperatura para nós tá bem agradável, mas se o nosso corpo tivesse em desequilíbrio com essa temperatura ambiente, a gente poderia estar passando calor ou morrendo de frio. O nome disso é conforto térmico. Eu vou começar o assunto hoje perguntando primeiro para Paula. Ô Paula, que medidas você costuma adotar nos seus projetos para favorecer o conforto térmico dentro dos ambientes? Olha, Marcos, a primeira medida que a gente toma é um estudo bem simples de insolação. Analisando a posição do terreno em relação à orientação solar para definir quais ambientes, quais cômodos a gente vai deixar para a fachada norte, oeste, que são as mais críticas, né, as mais quentes. Na hora do projeto, a posição das janelas é de fundamental importância. A gente tem que permitir a circulação do vento na edificação. Eu brinco muito que ele tem que ter onde entrar e onde sair. Hoje existem tecnologias construtivas também, saindo um pouquinho da alvenaria convencional, né, que ajudam muito também a trazer esse conforto térmico. A gente vai mostrar um vídeo com algumas opções. E a arquiteta Daiane falou no último programa, inclusive, sobre o sistema monolítico, que é feito com aqueles fechamentos de placa de isopor, que auxilia muito. Eu até visitei uma obra há alguns anos com esse sistema. É impressionante. Você coloca a mão para o lado de fora, tá pegando fogo. Dentro tá super fresquinho. E assim, em última instância, uma varanda, uma sala ficou recebendo muito sol, trabalhar com pergolado, com uma vegetação. A vegetação é sempre uma solução que ameniza bastante na redução da temperatura. Bom, beleza então. Dá pra ver que antes de construir, ainda na fase de projeto, tem muitas técnicas diferentes que a gente consegue aplicar. Mas quando o ambiente já está pronto, como que fica? Roberta, nos clientes que você atende, tanto nos projetos quanto nas obras que você chega lá e a pessoa já tem uma situação, qual tipo de situação você encontra com mais frequência, né? Quando o cliente tem esse problema de excesso de calor ou de frio, não tem um equilíbrio no conforto térmico, e que medidas você costuma adotar? Então, Marcos, logo de cara a gente já sugere o uso da tela solar, que ela barra bastante. Tem também cortinas de tecido, né? O uso de vegetação, como a Paula falou, também ameniza bastante essa sensação. E muitas pessoas ainda têm aquela lâmpada antiga em casa. Então, ao trocar por LED, essas não vão esquentar e vão ficar bem melhor o seu conforto no ambiente. Tem pessoas também que ainda não têm o piso frio. O piso frio, claro que eu sei que a casa está pronta e tudo isso, e é um saco a gente quebrar, tem bagunça, mas o piso frio dá muita diferença também. Outra sugestão também seria colocar películas de vidro. Elas com o tempo descolam, mas dá para a gente, por um tempo, manter o ambiente bem bacana assim, e agradável. Ótimo. Bom, são muitas opções, né? E todas essas alternativas, seja para um espaço já existente ou que ainda vai ser construído, também são muito diferentes entre si. Tanto na parte técnica, né, da aplicação, até a questão dos valores de investimento.
Para ilustrar isso um pouquinho melhor, a gente vai ver um vídeo que a Paula trouxe explicando para nós 2 desses materiais que dão uma força enorme lá no início, ainda durante a fase de obras. Vamos ver. Olá pessoal, estou gravando esse vídeo aqui no escritório para explicar e exemplificar um pouco melhor para vocês 2 opções de materiais que podem ser usados na sua obra, na fase ainda bruta, que podem trazer bastante conforto térmico à edificação. O primeiro deles é a vermiculita expandida, que é um mineral que passa por um processo de aquecimento bem alto. E nesse processo, a água presente na sua composição transforma-se em vapor e cria-se partículas de ar. Essas partículas de ar expandidas é que fazem o isolamento térmico para dentro da edificação. Como é que é utilizado? Ela é aplicada no traço do reboco. Então, junto com o cimento, cal, aplica-se a vermiculita expandida e esse reboco é aplicado na vedação da mesma forma que um reboco tradicional. Ela traz para a edificação uma redução de cerca de 40% da temperatura e também acaba sendo um isolante acústico, reduz cerca de 60% dos ruídos para dentro da edificação. Uma outra opção que é utilizada de forma diferente seria esse tijolo. Esse é apenas uma amostra, o tamanho dele é 30 por 60 e tem de diferentes espessuras. Ele é o concreto celular autoclavado. Ele também é um material que passa por um processo de aquecimento, onde o pó de alumínio existente na sua composição explode e cria-se esses vácuos de ar, que são essas bolinhas que ficam presentes no tijolo. E é exatamente isso, então é o mesmo princípio da vermiculita expandida, é o ar, as partículas de ar presentes na composição que fazem esse isolamento térmico para a edificação. Então ele é aplicado para fechamento. Em vez de utilizar um tijolo baiano ou um tijolo pó de mico, nós utilizaríamos esse tijolo. Ele não tem função estrutural, você vai ter sua estrutura em concreto armado ou estrutura metálica, ele é utilizado apenas para fechamento. O processo dele de corte, de assentamento, é bem semelhante ao processo de um outro tijolo comum. E o que eu queria deixar claro é que esses 2 materiais não são novidades no mercado, eles são muito utilizados fora do país desde a Segunda Guerra Mundial e apenas há alguns anos que eles começaram a ter uma relevância maior dentro do país. São materiais ecologicamente corretos que trazem esse benefício térmico acústico para a edificação, além de muitos outros. Show esse vídeo, hein? Uma verdadeira aula. Que bom. Só complementa pra gente aqui mais 2 coisas rapidinho. Você falou que esses materiais também têm algumas outras vantagens. Queria saber quais são essas outras vantagens e também se existe algum contra, alguma desvantagem no uso de um e de outro material. Olha, Marcos, a primeira vantagem, a mais importante que eu vejo, é que nenhum dos 2 materiais precisa de uma mão de obra especializada para sua aplicação. Então, assim, não tem desculpa para não querer utilizá-los na sua obra, né? As outras vantagens que eu vejo, as mesmas propriedades que trazem esse isolamento térmico para edificação, causam também o isolamento acústico e a não propagação do fogo. A vermiculita, inclusive, é reconhecida pelo Corpo de Bombeiros, utilizada na fabricação de portas corta-fogo. E o isolamento acústico, igual no tijolo, eu acho muito fundamental em projetos de apartamentos, casas geminadas, onde uma única parede divide 2 unidades. A não propagação do ruído é sempre muito benéfica, né? De desvantagem, assim, vamos pensar que o tijolo de concreto celular autoclavado custa mais caro, sim, do que um tijolo comum. Mas, ao meu ver, o benefício que ele vai trazer para a sua edificação, a economia que você vai ter com a refrigeração, com o ar-condicionado, acaba depois por trazer esse investimento de volta, né? Por isso que eu sempre falo, vale a pena pesquisar, analisar, antes de ir fazendo o que sempre foi feito. Eu acho que no nosso país tem muita resistência à construção civil a qualquer novidade. Mas sempre foi feito assim e funcionou, mas a gente pode fazer diferente e ter um resultado mais positivo. Que maravilha, que bom que existem pessoas pesquisando esses materiais, né? Para poder também colaborar com o nosso conforto. Tá ótimo, obrigado, Paula. Nós vamos fazer um intervalinho, uma pausa rápida para o intervalinho agora e a gente já volta para o tema de hoje. Antes tem a pergunta do quiz e enquanto isso você vai esquentando a cabeça aí um pouquinho pensando na resposta. Vamos lá, a primeira pergunta do quiz é a seguinte: qual é a maior temperatura que o corpo humano consegue aguentar? As alternativas são A, 66 graus Celsius, alternativa B, 83 graus, alternativa C, 105 graus ou alternativa D, 127 graus. Eu volto já com a resposta.
Seja sócio contribuinte da APAI. Ela precisa muito de sua ajuda. Colabore. Ligue 2136-1200. A Arquitetura em Casa está de volta e o tema de hoje é conforto térmico. No quiz antes do intervalo, eu perguntei qual é a maior temperatura que o corpo humano consegue suportar e as alternativas foram 66 graus, 83 graus, 105 graus ou 127 graus. A resposta certa é a alternativa D, 127 graus. Essa busca pela maior temperatura suportada pelo nosso organismo começou ainda no século XVIII e hoje, com testes mais modernos, a ciência descobriu que a temperatura máxima que o corpo humano aguenta é de 127 graus Celsius por 20 minutos. Na verdade, o que faz a gente suportar ou não uma temperatura mais elevada é o suor. Quando o ar está mais seco, o suor rouba calor do corpo e evapora, e assim a gente consegue encarar temperaturas mais elevadas. Quando o ar está mais úmido, qualquer temperatura acima de 40 graus pode se tornar muito perigosa, porque o suor não encontra condições de evaporar e equilibrar a temperatura do corpo. Então, na dúvida, beba sempre bastante água e, sempre que possível, evite o sol muito forte. No primeiro bloco, a Paula mostrou pra gente aqui a vermiculita expandida e também o tijolo celular, que são materiais de construção alternativos muito eficientes no controle do conforto térmico, mas que exigem também um certo planejamento ainda na etapa de projeto ou no início da obra. A Roberta também comentou que existem algumas saídas para quem sofre com esse desequilíbrio térmico. Bom, então eu vou perguntar agora para você, Roberta. Quais medidas o pessoal de casa pode tomar para amenizar um pouquinho esse calorão sem ter que partir direto para o ar-condicionado? Tem alguma coisa mais simples, algum material que pode ser trocado? Por exemplo, quem tem muitas portas, quem tem muitas aberturas, o que dá para ser feito? Então, Marcos, um vidro que vem ganhando muito destaque no mercado é o vidro de controle solar. Muitas pessoas ainda têm receio por causa de custo que isso pode gerar para uma obra, uma construção ou para até uma reforma em sua própria casa, mas vale a pena, assim como a Paula comentou, a gente orçar, porque esse investimento depois pode vir nos trazendo várias vantagens. Esse vidro, quando ele é produzido, ele recebe uma película de óxido metálico, podendo ser titânio, níquel, enfim, cada um vai ter as suas variações. E ele consegue diminuir até 10 graus do que tiver no ambiente externo para o interno. Além disso, ele barra 95% dos raios ultravioletas. Com isso, o ganho também vem que os móveis, os tapetes, enfim, tudo isso tem maior durabilidade, porque não tem essa incidência dos raios. E também vocês conseguem economizar na energia, tanto no ar-condicionado, porque o ambiente vai estar mais fresco e gostoso, quanto na iluminação, porque vocês não precisarão acender tanta iluminação, luzes artificiais, porque a iluminação natural, a incidência da claridade continuará a entrar, porém o calor só que será barrado. Esses vidros, então, eles têm várias cores. Tem champanhe, no azul, verde, enfim, inúmeros tipos mesmo. E dependendo dessa coloração, eles vão segurar mais calor ou menos. E podem variar até em 70% dessa segura, essa barragem, né? O quanto que eles barram o calor realmente de entrar. Ótimo, baita dica então. Então a Roberta está trazendo para a gente uma dica importante sobre os vidros, né? Para quem tem grandes portas, para quem tem muitas janelas, eu acho que isso pode ser previsto desde a fase do projeto, né? Com certeza pode. Ou até para o reforma melhor também. que seja previsto antes, né? Certo. Mas caso não tenha sido, isso pode ser alterado posteriormente. Legal, então você que sofre com esse tipo de problema de calor, tá aí uma dica especial. Tem um material aqui que a Roberta trouxe pra gente e ilustra melhor um pouquinho o que ela tá falando. Vamos dar uma olhada. O bacana dela é que eles investiram, então, em todo o shopping, tanto em fachada quanto no teto, que vai ser a próxima foto que a gente vai mostrar, que eles colocaram esse vidro de controle solar. Então, eles conseguiram diminuir bem, eles priorizaram essa diminuição do ar-condicionado em si, a energia. E também fica mais gostoso caminhar por baixo desse vidro, né, nesse calor todo que está fazendo aqui no nosso país.
Ah lá, a segunda imagem que a gente está vendo agora o teto, né? Isso, o teto, como eu comentei, que também foi usado o vidro de controle solar. Aí para quem tem curiosidade de saber como é que é no shopping, porque a gente não passa tanto calor no corredor do shopping, mesmo quando é tudo envidraçado, tá aí a resposta. É um tipo de vidro especial, né, que consegue segurar uma diferença de até 10 graus do ambiente externo para o ambiente interno. Essa última é o quê, Roberta? É uma varanda residencial? É uma varanda residencial, eu achei interessante mostrar, porque muitas pessoas às vezes ficam com esse receio. Nossa, mas vale o investimento para minha casa? Claro que vale, a gente merece ter um espaço gostoso para curtir no nosso dia a dia. Então, nessa casa, eles também utilizaram esse vidro de controle solar e é super válido vocês orçarem, porque vale a pena. Legal, então pensando mais próximo um pouquinho do nosso dia a dia e na aplicação residencial mesmo, a gente também tem um vídeo explicando um pouquinho melhor o uso da tela solar, que foi um outro item aqui que a Roberta comentou, e as principais diferenças com relação à cortina de tecido comum do ponto de vista do conforto, né, claro. Vamos dar uma olhada no vídeo. Hoje estamos aqui na casa de um cliente que tinha toda uma fachada de vidro e nos pediu para proteger todo esse espaço e melhorar o conforto térmico desses ambientes. Repare que de um lado a gente tem uma varanda e do outro temos um home. No caso da varanda, o mais indicado foi a tela solar. A tela solar ela existe de 3 tipos, de 1% de abertura para visualização lá do fundo, de 3% e de 5%. No caso aqui, nós colocamos a de 5%. Percebam que vocês podem visualizar o fundo, então cria um aconchego, não faz essa barreira visual do espaço e ao mesmo tempo protege muito do calor e também protegem os móveis contra os raios ultravioletas para não estragar móveis, enfim, não perder a cor deles. Já no caso do home, nós precisávamos de algo que barrasse realmente a luminosidade desse espaço, para facilitar na hora de visualizar uma TV, enfim. Então, no caso, foi colocada uma cortina em tecido, porém blackout, que barra em até 30% este calor, tá? No caso, também poderia ter sido utilizado um tecido mais leve, mais fino, para propagar menos o calor do que um tecido escuro como este escolhido. No entanto, como eu disse, por conta da TV, foi a melhor opção que tivemos. Olha que beleza, hein, pessoal? Hoje o programa está sendo praticamente só inteirinho de dicas. Ainda mais uma região quente aqui como a nossa, isso é muito importante. Roberta, me surgiu uma dúvida aqui, ainda para complementar um pouquinho mais o que a gente falou anteriormente dos vidros. Como é que fica a questão da limpeza desses vidros? Estava pensando que tecnicamente parece uma coisa difícil. Existe algum truque, alguma pegadinha nisso daí? É engraçado, muita gente se preocupa justamente com isso, porque são lugares de difícil acesso que não tem como dar essa manutenção. E aí, claro, pessoal, sempre tem uma forma de facilitar isso. Claro que tudo isso gera custo também, né? O investimento inicial, mas é uma coisa que também vale a pena pesquisar. Então, hoje em dia, muitas pessoas não sabem, mas já existem os vidros autolimpantes. Bacana, né? Esses vidros, eles recebem na sua fabricação o dióxido de titânio. E ele vai agir de duas formas. Quando os raios ultravioletas atingirem ele, os raios vão mesclar, né, agir junto ao mineral e fazer com que as partículas, as moléculas das sujeiras, enfim, do pó que tiver lá em cima, seja toda desintegrada. Então, bateu um vento, foi embora. A outra forma também é nos dias de chuva. Eles indicam que a gente instale com pelo menos 10% de angulação para que a hora que bata a chuva, como esse vidro tem uma grande absorção de água, não fique, ela vai descer, correr livremente e não vai ficar aquelas gotículas pequenas como fica nos vidros comuns. Então, dessa forma, esse vidro é muito útil, facilita a vida de todos nós, principalmente em grandes construções, né? E também, como vocês hoje no programa já aprenderam bastante coisa, nada impede que os vidros sejam autolimpantes, de controle solar e também laminado. Ótimo, muito bom. Vamos lá, gente. Agora chegou aquela parte que a gente não sabe se chora ou se a gente dá risada. É a hora do arque com as consequências. E hoje a
gente selecionou algumas imagens que representam muito bem o espírito otimista. Sabe quando a gente tem certeza que uma coisa vai dar certo? Pois é, nem sempre dá. E às vezes a situação é tão bizarra que fica difícil até pra gente comentar aqui. Então eu quero a ajuda de vocês também, por favor, meninas. Vamos lá, vamos ver a primeira imagem do arco com as consequências de hoje. Nossa Senhora! Como que alguém entra nisso? Tem como que manter vocês fazem? na dieta. Vocês vão de ré? Como que vocês fazem? Só manequim 34 pra usar esse vaso sanitário. E tem que ir de ré, não dá pra virar, gente. Pelo amor de Deus. Banheiro, nos outros programas, é uma coisa bem comum. A gente vê, sempre tem pelo menos uma de banheiro que o pessoal arruma cada solução aí que vocês não acreditam. Vamos ver a próxima. Ah lá, ó, confia em mim, eu sou um engenheiro. Mentira isso daí, viu? Eu conheço os engenheiros. Agora que eu entendi, é fita crepe ali que ele tá ligando. É fita crepe. Ai, meu Deus. É fita crepe. Nossa Senhora, e acredita que isso vai dar força pra estrutura. Com certeza. Vai segurar. Gente, ó, isso daí não faz jus aos engenheiros não, viu? A classe, quero pedir desculpa, porque isso é coisa bem amadora, mas muito mesmo. Vamos ver a próxima? O que vocês me falam dessa daí? Nossa Senhora, tá correndo grande risco de vida quem ficar aí O pilar embaixo, foi né? interrompido. E eles colocaram ainda o elevador de veículo exatamente ali, né? Precisava de nessa espaço, posição. né? eu Coitado. acho que eles Aí ele tiraram... cortou o pilar, porque é isso que eu ia super falar. tranquilo. Eu acho que eles tiraram o pilar justamente para colocar o elevador de veículo. É verdade. Ah, que bom, uma ótima ideia. Ótima Só que ideia. não, gente, é uma por oficina favor. que só aceita carro com seguro. Sem Porque, dúvida. Né? Pode desabar a qualquer momento isso daí em cima de todo mundo. Olha lá mais uma. Mesma coisa, ó. É um tijolo segurando ali a estrutura. Tem uma rachadura, parece meio sério o caso. Maravilhoso. Apenas um tijolo Um segura tijolo. tudo isso. Pessoal, a estrutura Esse é muito tijolo sério. é o Hulk, eu acho. Eu acho Ele é que muito forte. É algum material especial também que a gente não conhece. A gente tá falando aqui do vidro tecnológico e tal. Esse deve ser um tijolo especial de, sei lá, do espaço, alguma coisa assim. Que aguenta a estrutura inteira ali em cima dele. Com Coitadinho. certeza. Próxima, ah lá. O que vocês me falam dessa daí? Tem jeito da gente aumentar um pouquinho essa daí? Ah lá, é um balanço. É um uma estrutura super em balanço Nossa. ali, né? Tem que ver se... Gente, se foi Nossa. considerado isso tudo no cálculo estrutural, hein? Foi, com certeza. Com certeza. Olha a finura do pilar. Não, é porque assim, esse tipo de coisa a gente olha, a gente sabe que teve um cálculo estrutural mesmo, sabe? Teve. É nítido que teve Com alguém que fez, certeza. que dimensionou essa estrutura aí. Tem Gente, que vigas. perigo. Ah lá. E sabe o pior? Para construir uma coisa errada e a certa, você gasta a mesma coisa. Porque Exato. você tem que pagar o pedreiro, você tem que pagar a mão de obra ali, a parte do O concreto. concreto, a enfim, ferragem, né? tudo. Então, A gente tem um ditado que fala isso, né? Que ó, às vezes o molho sai mais caro que o peixe. É esse caso aí, ó. Já pensou? E às vezes até quando você faz errado, sai mais caro do que se tivesse feito certo com o projeto Com desde o início. certeza. Isso é importante. Essa é a última, gente, ó. Que tenhamos em 2019 o mesmo otimismo do cara que passou a fita no pilar. Vocês estão... Dá pra enxergar que o pilar tá embrulhado com durex? Meu Deus. Mais um caso desses de... Qualquer rachadura que a gente encontra assim, eu sempre falo, chama o engenheiro, que ele consegue avaliar quais os riscos que aquela rachadura pode trazer exatamente. Às vezes é algo que está comprometendo a estrutura inteira. Pode ser que não, que seja alguma coisa mais simples, mas, por favor, chame um profissional. Ô, Paula, pelo porte desse pilar aí, você acha o quê? Que ele é estrutural ou não? Nossa senhora, ali eu acho que está toda a edificação comprometida, pelo que a gente pode analisar. Tá Não crítico. precisa nem ser muito expert nessa área. Tá crítica? Está bem não, preocupante. Estava crítica a situação antes desse gênio passar a fita adesiva aí, agora tá tudo resolvido. Agora tá tranquilo. E muito bom, né? É engraçado, mas é muito preocupante também. Em várias situações dessas aí, como a gente viu, às vezes o morador está colocando a si mesmo e até outras pessoas em risco, os vizinhos, os clientes, no caso ali da oficina. Enfim, com segurança a gente não brinca. Agora nós vamos fazer mais uma pausa rapidinha e a gente tem uma pergunta excelente no quiz relacionada com o tema do programa de hoje. Vamos ver. A segunda pergunta do nosso quiz vai ser a seguinte: qual dessas cores de pintura para a fachada favorece mais o conforto térmico dentro da construção? E as opções são: alternativa A, erva doce; alternativa B, marfim; alternativa C, branco gelo; ou alternativa D, palha. A gente está vendo aí, ó, são as cores: erva doce no topo do lado esquerdo, marfim do lado direito, e embaixo do lado esquerdo, branco gelo, e à direita, o palha. São todos tons claros, tons pastéis. Vamos ver se você adivinha qual delas é a mais eficiente. A gente volta já já.
Seja sócio contribuinte da APAI. Ela precisa muito de sua ajuda. Colabore. Ligue 2136-1200. Voltamos com a resposta do quiz e a última parte do nosso bate-papo de hoje sobre o tema conforto térmico. Antes do intervalo eu perguntei qual dessas cores de pintura para fachada favorece mais o conforto térmico dentro da construção. E a resposta certa é dessas 4, né, que eu mostrei, é a alternativa B, marfim. Muita gente deve ter pensado que seria o branco gelo, mas na verdade o que faz uma cor ser mais eficiente do que outra é a capacidade de refletir a radiação solar. Apesar de ser uma cor bem clara, o branco gelo tem alguns pigmentos infravermelhos que o olho humano não é capaz de enxergar e que aumentam um pouquinho a absorção de calor. Então, dentro dessas 4 opções, o marfim é o mais eficiente, absorvendo 28% da radiação solar contra 30% do branco gelo. Entre todas as cores, a campeã de eficiência é o branco neve, que absorve apenas 20% dessa radiação. Então, para concluir nossa conversa aqui sobre o tema de hoje, nós vamos responder uma pergunta bem interessante enviada para nós pelas redes sociais. Se você ainda não participou, entra lá no Instagram, segue o @movark_ e envia para nós sua dúvida, que ela pode ser selecionada para os próximos programas, beleza? A nossa pergunta de hoje é a seguinte: reformei minha casa e agora estou na fase de cobertura da varanda, que pega muito sol. Existe algum material mais indicado para uso na cobertura que ajude a controlar melhor a temperatura? A Paula vai responder essa pra gente. Paula. Nós temos várias opções aí. Ela pode estar utilizando a telha sanduíche, que é bem conhecida por todo mundo, né? Que é aquela telha que tem o isopor na composição. Então, o isopor por si só ele é um material super isolante, ajuda muito. Se ela tiver uma laje, trabalhar com uma manta térmica, ou até um forro sob a cobertura, trabalhar com forro. Esse vácuo de ar que vai criar entre a cobertura e o ambiente super isola o calor e vai reduzir bastante a temperatura para dentro do ambiente. Maravilha! Lembrando que quem se identificou com a situação, mas já não tem como substituir o material da cobertura, como a Paula falou, por exemplo, pela telha sanduíche, você pode seguir o exemplo da fachada e pintar o telhado de branco. Isso já deve fazer uma boa diferença no conforto térmico desse ambiente. Sem esquecer também que a principal solução é plantar árvores. Eu acho que essa é a mais fácil e a mais barata. O programa está acabando, mas antes de encerrar, a Roberta trouxe uma super dica pra gente, que também se encaixa nessa mesma situação da varanda, mas a respeito dos fechamentos. Vamos dar uma olhadinha. Muitos clientes, na hora de encomendar seus vidros, ficam na dúvida de que tipo de vidro escolher. Então, aqui vai uma dica rápida para vocês poderem distinguir, pelo menos entre o laminado e temperado, que são os mais citados no mercado. O vidro laminado, ele na sua fabricação, passa por um processo que, entre 2 camadas de vidro comum, ele recebe uma película chamada PVB, ou polivinilbutirol. Essa película faz com que o vidro, ao ser quebrado, não se transforme em pedacinhos. Ele fica com aquela aparência de teia de aranha, então ele se mantém preso ao vidro em si. Então é muito bacana para ser utilizado em escadas, quando são de vidros, coberturas, fachadas de prédio, guarda-corpos, tudo pensando em as pessoas não se machucarem com a quebra dele. Já o vidro temperado, ele tem um processo de fabricação totalmente diferente. Ele é submetido a grandes temperaturas e depois resfriado rapidamente. Com isso, ele pode adquirir até 5 vezes maior resistência que um vidro comum. Então, ele resiste bastante a ventos fortes. Esses vidros não quebram com tanta facilidade, podem ser usados em box, em portas dentro das casas, em móveis, enfim, N lugares. A única desvantagem do vidro temperado em si, em relação aos outros, é que uma vez produzido, na medida exata, ele não pode ser cortado nem furado. Então, pense bem antes de passar a medida do seu vidro temperado. Obrigado, Rô. Muito boa dica. Eu gostaria de falar muito mais ainda com vocês sobre esse assunto, que tem muita coisa pra gente discutir relacionada a conforto térmico, mas infelizmente o nosso tempo aqui é curto. Então, quero agradecer vocês. Gostariam de acrescentar alguma coisa mais a respeito da dica sobre os vidros ou o que a gente já falou? Só agradecer mesmo por a gente está contribuindo aí com informações de utilidade pública, né, com esse calor. Com certeza.
Até uma dica bem legal, pessoal, aproveitando o gancho das janelas, se vocês ainda têm a opção de escolhê-la, aquelas janelas maxiar, que são aquelas que empurram para frente, elas podem se manter sempre abertas, mesmo com chuva, que elas não molham o ambiente interno. E, claro, agradecer você pelo esse convite. Foi ótimo estar aqui e poder contribuir para o pessoal. Obrigado, eu que agradeço. Meninas, estamos chegando no fim. Para você aí de casa, muito obrigado pelo seu tempo e continue acompanhando o programa, que a gente ainda vai trazer muitos assuntos legais aqui. Não se esqueça de entrar lá no Instagram e seguir a gente no @movark_ para ficar por dentro das últimas novidades do grupo. Envie a sua sugestão de tema para os próximos programas e também as dúvidas que você tiver sobre arquitetura, beleza? Quero agradecer as minhas colegas aqui mais uma vez, Paula Ferro, @PaulaFerroArc, e Roberta Bergo, @Sandra e Roberta Bergo, pela super contribuição, e a gente se vê de novo daqui 15 dias com um programa inédito. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.